Agora vamos falar sobre um tipo de crime que começa a se tornar comum contra as empresas. É o bloqueio e sequestro de informações. Aqui no estúdio vamos conversar com o professor do Departamento de Informática da PUC do Paraná, professor Altair Olive Santin. Antes do nosso bate-papo, vamos rever um caso que o Bom Dia Paraná apresentou na semana passada. Uma empresa de Maringá teve todas as informações bloqueadas e sequestradas. Isso mesmo, sequestradas. Os bandidos pediram até resgate por e-mail. Quando o pessoal da empresa de autopeças chegou para trabalhar, nenhum computador funcionava, estava tudo travado. Eles foram vítimas de um sequestro digital. O ataque é pela internet. Os bandidos são virtuais. Eles invadem os computadores e bloqueiam o acesso às informações. Para desbloquear, só pagando. O pedido de resgate vem por e-mail. Nesse caso, $3.000, quase R$12.000. A orientação que nós temos é que, em hipótese alguma, a vítima ou o empresário que tenha seu banco de dados violado, que jamais efetue qualquer tipo de pagamento aos autores desse tipo de crime. A empresa não pagou o resgate porque tinha backups, cópias de segurança de todas as informações, e isso evitou um prejuízo ainda maior. Ficamos refém de uma pessoa que praticamente nos chantageou através do e-mail. Nós percebemos claramente o seguinte, infelizmente a tecnologia está aí para servir para as pessoas de bem, mas algumas pessoas também fazem isso de forma errônea, como é o caso desse hacker. Bom, a gente viu aí, professor, uma história que terminou com um final feliz, pode-se dizer, né? Esse tipo de ataque tem até nome, né? Tem uma terminologia que ficou marcada para esse tipo de situação. Eles chamam ransomware. Significa sequestro, né? Resgate, na verdade. E esse nome é devido à maneira como ele age, né? Então, o ransomware, ele usa alguma técnica para infectar o computador. Isso pode ser um e-mail, pode ser phishing, pode ser malware, uma série de técnicas. E aí, quando ele infecta o computador, ele usa criptografia para fazer com que os dados não fiquem mais acessíveis à pessoa, né, aos usuários. E aí, além disso, eles ainda pedem um resgate para permitir o acesso novamente aos dados. A gente viu ali o delegado até falando dessa questão do pagamento de resgate. Pagar o resgate não significa nada, né? Exatamente, esse que é o problema, né? Você pode, como eles são criminosos, não existe um contrato, nada que garanta que se você pagar o resgate, eles te devolvem os dados, né? Então, nesse caso, é muito importante que haja, por conta dos usuários, né, o cuidado de fazer o backup, como o delegado falou na reportagem. Que outro tipo de prevenção, que outras dicas o senhor pode dar nesses casos para prevenir isso? Eu diria que, além disso, a qualificação das pessoas que trabalham na empresa e principalmente em empresas, né, o cuidado com uma empresa é diferente do doméstico, né? Em geral, no caso doméstico, nós temos os nossos dados pessoais, que são muito importantes, mas quando uma pessoa física é infectada, a perda é única, digamos assim. No caso de uma empresa, a perda é bastante significativa. Então, o treinamento das pessoas, o uso de softwares legalizados, né? Porque a maioria esses softwares, os ransomwares, eles usam torrents, eles usam os e-mails, como eu falei antes, e se não há os mecanismos para proteger, o que a gente chama de políticas, né, regras, para evitar que ele faça um estrago maior dentro da empresa, os danos são também consideráveis, né? Esse tipo de armadilha pode vir pelas redes sociais também? Pode, com certeza. As redes sociais, esse tipo de pessoas mal intencionadas, eles em geral conhecem os hábitos das pessoas, né? Então existe rankings do que as pessoas mais usam, do que as pessoas mais acessam. Então, por exemplo, jogos são muito acessados pelas pessoas. Infelizmente, pedofilia também é muito acessado e as redes sociais, elas são muitas vezes propagadores desse tipo de coisa, principalmente nos smartphones.
porque nos computadores, em geral, as pessoas passam o mouse em cima do link, né, em alguns casos, e elas veem que o link não é o link que aparece visível, né? Porque tem uma técnica que você esconde o link através de um texto, que é o hipertexto, no caso. E no celular, as pessoas não têm o hábito de olhar o link. Se eles recebem isso pelo Facebook, por exemplo, eles já vão clicando com o dedo, né, se é que dá para dizer assim, e vão acessar o site. Aí quando elas acessam o site, elas são infectadas. Uma empresa pode ser infectada a partir de um celular, então? Na verdade, é isso que eu falei antes. A empresa ela deve ter políticas para regrar o uso de dispositivos dentro do que a gente chama seu domínio. Quer dizer, a empresa ela tem um conjunto de computadores e uma rede, obviamente. E o celular, ele acessando redes sociais, por exemplo, estando dentro da rede, ele pode sim propagar vírus numa rede. Então, isso é um outro ponto importante. As pessoas têm que ter cuidados diferentes nos conteúdos que elas acessam nas suas casas e que elas acessam na empresa, porque o ambiente é diferente. Tem até um caso bem conhecido recentemente, veio para a mídia, né, a pré-candidata ao governo americano, a Clinton, né, a Hillary, ela usou seu e-mail pessoal para lidar com questões de Estado, né, e isso é bastante grave, porque o nível de segurança que tem numa empresa e o pessoal, ele é diferente, principalmente quando se fala de questões de Estado, né? Tá certo. Bom, professor, claro que essas dicas valem também para o setor público, porque tem muita prefeitura passando por esse problema também. Muito obrigado, viu, pela participação mais uma vez aqui no Bom Dia. Obrigado.